Olá, eu sou Cíntia Bonguilhot e hoje nós vamos falar dos 6 Cs dos conflitos condominiais. Conflito condominial, ele tem os diversos tipos de temas, né? Mas os maiores índices de conflitos, eles estão relacionados a 6 figuras que fazem parte do condomínio, né? Antes da gente entrar em cada uma das 6, né, que são cachorro, criança, calote, cano, carro e cigarro, nós precisamos analisar a convenção do condomínio, né? Para verificar se essa convenção tem regramento para essas situações. Se tiver, a administração do condomínio vai ter mais facilidade em lidar com essas situações. Se a convenção não prevê nenhum regramento para cada uma delas, nós vamos recorrer ao Código Civil Brasileiro e vamos recorrer também à jurisprudência existente no Brasil. Bom, falando de Código Civil Brasileiro, nós precisamos atentar para o artigo 1336, que diz o seguinte: são deveres do condômino, no item 4, dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores ou aos bons costumes. Então, para a gente tratar de conflito, nós vamos cuidar ou atentar ou gravar essas 3 palavras que são importantes aqui desse artigo, né? Que é o sossego, a salubridade e segurança. Bom, vamos falar, a primeira figura aí que trata de conflitos é o cachorro, né? Obviamente não se pode proibir que um condomínio tenha cachorro dentro do seu apartamento, dentro de condomínio, isso já é pacífico na jurisprudência brasileira. E o que a gente precisa atentar é que esse condomínio ele não pode, com esse pet, com esses pets, atrapalhar o sossego dos demais condôminos, né? Em alguns momentos nós temos situações de condôminos que deixam os seus pets sozinhos e eles, principalmente o cachorro, eles latem o dia inteiro ou eles ficam sozinhos à noite e latem à noite. Então, isso não pode acontecer, né? O condômino vai ter que buscar uma alternativa para que esse animalzinho não atrapalhe o sossego dos demais moradores e condôminos daquela comunidade. Outra situação importante é com relação à segurança, né? Então, o cachorro ele não pode ameaçar a segurança das pessoas que estão transitando no condomínio. Então, eles não podem avançar, eles não podem morder, obviamente, nem machucar ninguém. Então, isso também é responsabilidade do proprietário, né, do cão, né? Nós temos algumas situações de condôminos que tem muitos pets dentro dos apartamentos, 2 situações, né? Alguns têm muitos pets e alguns têm pets muito grandes dentro de espaços pequenos. E aí a gente tem que avaliar se esses animais estão afetando a salubridade, né, do ambiente. Então, cheiro, moscas, isso não pode acontecer também, tá? Então, saindo do cachorro, que é a nossa primeira figura aí nos conflitos, nós vamos para as crianças, né? As crianças, da mesma forma que os animais, elas não podem prejudicar o sossego dos demais, né? Hoje a gente vive alguns conflitos em condomínios, principalmente porque as crianças, obviamente, precisam brincar, precisam se expressar, né? E os idosos estão num momento mais de sossego, buscando paz, né? Então isso a gente vai ter que conciliar dentro do condomínio. As crianças, elas têm que respeitar horários, né? Elas não podem realmente afetar o sossego daquela comunidade. Uma outra situação que ocorre com criança em condomínio é que muitas vezes os pais, eles deixam as crianças sozinhas nas áreas condominiais. E aí existe o problema da segurança delas, né?
porque elas ficam soltas, brincando em balanços, em escorregadores, e isso pode causar um acidente, né? Óbvio que as brincadeiras podem causar um acidente, como elas estão sozinhas, isso pode acabar sendo um problema, né? Então os pais têm que ter esse cuidado. Depois a gente vai falar de calote, né? Que são os devedores aí do condomínio, que também trazem muito conflito para aquela comunidade, porque a cota condominial, ela é o rateio das despesas, né? Então, todos têm que participar. Se uma pessoa não paga aquela cota, os outros vão estar arcando com isso, então por isso o calote gera um problema grave de conflito. Nós vamos recomendar que a administração tenha uma política de cobrança bem ativa, né, para evitar que o condômino que esteja desorganizado aí na sua vida financeira não se perca, né, e não deixe que essa dívida fique muito grande aí com o condomínio, né. Depois do calote, nós vamos falar de canos, né? O vazamento, os canos vazando, eles trazem muitos conflitos para o condomínio. Quando é que o condomínio se envolve com a questão do vazamento? Ele se envolve quando a comunidade não identifica a origem do vazamento, né? Então o síndico aí deve buscar um engenheiro, um técnico para identificar qual é a origem. Se o problema é entre duas unidades, uma unidade tem vazamento para a outra, essas duas unidades têm que resolver a situação. Isso não é um problema condominial, é um problema entre duas unidades, aí elas vão resolver. Depois a gente tem o quinto gerador aí de conflitos, é o carro, né? O carro, ele traz conflitos porque as pessoas trafegam numa velocidade acima da permitida no condomínio e isso causa problemas e risco de segurança para os condôminos que estão aí transitando, né? O carro, ele também é um problema em função da quantidade de vaga disponível, né? Às vezes as pessoas estacionam numa vaga que tem um limite de horário para ficar ali, a vaga de visitantes, e não respeitam, né? Então, além da velocidade e do não respeito às vagas, nós temos a situação de carros maiores, né, do que as vagas. Então, às vezes, um condômino compra um carro que é maior e acaba invadindo a vaga do outro, né? E isso gera muito conflito. E por fim, nós temos a questão do cigarro, né? O cigarro também é um gerador de conflitos, né? O cigarro em todas as suas espécies, né? Ele traz conflitos ao condomínio porque ele gera um cheiro, né? Um odor desagradável e isso incomoda algumas pessoas, principalmente as que não fumam, né? Então a gente também vai ter que cuidar, o condomínio que fuma vai procurar evitar, né? De causar esse transtorno para quem não fuma. Então, encerramos esse assunto por hoje e até o próximo vídeo. Obrigada!